E claro, o destaque é o frio, aquela friaca que está tomando conta de parte do Brasil. Hoje o amanhecer foi ainda mais gelado. É o pico da onda de frio que estamos acompanhando. A primeira desse ano de 2025 e sexta-feira que já começa com recorde de frio em várias cidades brasileiras, inclusive lá no Rio Grande do Sul, onde está a Gabriela Garcia, em Porto Alegre. Hoje ainda temos uma manhã mais gelada por aí, né, Gabi? Ontem teve neve no Rio Grande do Sul. Hoje não tem previsão, pelo menos. Conta pra gente os detalhes, hein, Gabi? Já devidamente agasalhada. Bom dia. Oi, Carol. Um bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, hoje tá mais frio, a temperatura marca mais frio, né? Faz 8 graus hoje. Ontem a temperatura estava um pouco maior, mas hoje não tem aquela chuva que tinha ontem, nem o vento. Então a sensação não é tão ruim na rua, tá? Ontem estava pior. Então hoje aqui em Porto Alegre o tempo ele fica firme e mais frio. É esse frio seco. Por conta disso, não tem mais possibilidade de neve aqui no Rio Grande do Sul. Neve que foi registrada ontem em alguns dos pontos mais altos, em cidades como São José dos Ausentes e Cambará do Sul. Por conta da falta de umidade, então, não vai ter a neve, que é um fenômeno formado pela umidade e por muito frio. Então hoje a gente tem possibilidade apenas de geadas generalizadas aqui no sul do Brasil. Por conta desse frio, também aqui em Porto Alegre, a Prefeitura adiantou a Operação Inverno, que começa tradicionalmente dia 1º de junho, já começou ontem, desde ontem à noite, a Prefeitura preparou o ginásio do Departamento Municipal de Habitação para acolhimento à população em situação de rua. Esse ginásio que, a partir de agora, fica aberto das 7 da noite até às 7 da manhã, com refeição, dá para tomar banho, dá para levar o pet também, por conta de todo esse frio. Agora, não é só o Rio Grande do Sul, né, que está registrando essas baixas temperaturas. Essa massa de ar polar também tem atingido outros estados. É o caso de Curitiba, São Paulo, Campo Grande e Cuiabá, que já registraram as mínimas e nessa sexta-feira devem registrar ainda mais frio. Em São Paulo, por exemplo, a primeira temperatura abaixo dos 10 graus deste ano nessa sexta-feira, porque a previsão é de 9 graus. Curitiba, previsão de 3 graus e chance de geada. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o ar polar ganhou muita intensidade ontem e já registrou 6,6 graus de mínima. Em Cuiabá, no Mato Grosso, foi mínima de 14 graus ontem, então muito frio. E aqui no Rio Grande do Sul, algumas cidades que registraram neve ontem, como eu disse, São José dos Ausentes, Cambará do Sul, também podem registrar temperaturas negativas hoje, viu? Não neva, mas o frio vai se acentuar ainda mais, então pode ter esse registro de temperatura negativa, essa massa de ar frio polar atingindo aí não só o Rio Grande do Sul, mas outros estados do Brasil. Então, muito importante se agasalhar e também doar, né? Caso você tenha aí em casa sobrando alguma roupa, fazer a sua doação também é muito importante nessa época desse frio intenso que chegou com tudo aqui no Brasil. Carol, eu volto contigo. Sim, pensar na população mais vulnerável nesse momento. Obrigada, viu, Gabi, pelas informações, direto de Porto Alegre. Como a Gabi nos contava, é isso, hoje não tem mais risco de neve. Como o ciclone extratropical perdeu força, aquela umidade que estava sendo levada do mar para o continente já não avança pelo centro-sul. E é o ar seco e frio que predomina na região. Sem umidade, como a Gabi explicava, não neva, mas fica gelado, viu? O risco é de geada, até mesmo nas capitais. Curitiba, Porto Alegre e também Campo Grande começam essa sexta-feira com gelo cobrindo a paisagem e chances de recordes de frio do ano. Logo mais, teremos os dados consolidados dos termômetros nessa madrugada. A previsão era de 3 graus em Curitiba e de 5 graus em Campo Grande. 6 em Porto Alegre. E todas essas cidades já tinham registrado a menor temperatura do ano na quinta-feira. Portanto, hoje sim está mais gelado. É o pico dessa onda de frio. São Paulo também tem chances de recorde de frio do ano. No fim de semana, as madrugadas ainda ficam frias, mas durante a tarde a tendência é de gradativa elevação das temperaturas, com tardes mais agradáveis.
Agora, quem circula pela Avenida Paulista, só com muito casaco, viu? Para enfrentar os 10 graus nos termômetros. O sol ainda está aparecendo entre muitas nuvens, mas logo o céu fica mais limpo na cidade de São Paulo. É isso, o tempo fica firme não só em São Paulo, mas na maior parte do Brasil. Só chove nas áreas em verde aqui do nosso mapa, temporais limitados ao norte do Amazonas e também ao estado de Roraima. E a esta faixa aqui do litoral, entre o Espírito Santo e Sergipe. São esperados entre 25 e 30 milímetros de chuva acumulados nas capitais. Pode chover a qualquer hora. Com o tempo mais fechado, a temperatura não vai subir muito em Vitória, máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, friozinho à tarde, 23 é a máxima. Em Brasília, fica quente durante o dia, calor de 27 graus, mas é uma baita amplitude térmica na capital federal, viu? Termômetros por lá marcaram, durante a madrugada, apenas 13 graus. E olha só como começa o dia em Brasília. Nevoeiro, neblina, justamente por conta dessa diferença de temperatura, também tem umidade circulando pelo Distrito Federal e o resultado é esse. A gente mal consegue ver os prédios lá em Brasília devido a essa neblina intensa. Mas daqui a pouco o sol vai aparecer com tudo na cidade e, como eu falava, vai esquentar com essa máxima aí de 27 graus.